Agora que acabou Pacificador segunda temporada, tá na hora da gente conversar abertamente. E esse vídeo daqui só tem significado se você comentar aí embaixo o que você achou da série e o que você tá achando desse início do DCU do James Gunn. Aqui a gente vai fazer então essa análise, essa conversa com a minha opinião pessoal e pegando um pouco também do que a galera tem comentado, do que a galera tem falado. Enfim, é um vídeo bem legal, eu recomendo demais que você fique comigo aqui até o final, tá bom? Eu sou o JM Carneiro, especialista no universo DC do James Gunn, e aqui agora a gente vai conversar então sobre esse encerramento da segunda temporada de Pacificador. Eu acho que assim, vamos começar comparando a primeira com a segunda temporada. Eu até acho que eu gostei mais da primeira do que da segunda temporada, o que não significa que a segunda temporada tenha sido ruim. Eu considero a segunda temporada entre as melhores coisas que o James Gunn fez até hoje. Eu recomendo muito que você abra o coração agora e a mente para aquilo que eu vou conversar com você aqui agora. Me dê apenas um roteirista e diretor que tenha feito tantas obras com uma análise tão positiva quanto ao James Gunn. Então ele começou lá atrás, em super-herói, ok? Ele começou lá atrás com Guardiões da Galáxia 1. Aí ele fez o 2. Aí, no meio do caminho, ele foi pra DC, fez o Esquadrão Suicida, fez Pacificador 1, fez o Guardiões 3, o especial de Natal dos Guardiões, e depois fez Comando das Criaturas, Superman, e agora a segunda temporada de Pacificador. Vamos pegar, por mais que a gente possa não concordar com muita coisa e tal, vamos pegar a nota de cada uma dessas produções do James Gunn no Rotten Tomatoes. Eu duvido você encontrar algum diretor com tantas produções com notas tão altas, tanto da crítica quanto do público. Só isso já é um termômetro pra gente ver que sim, cara, o James Gunn é o melhor cara que tem pra fazer coisas de heróis hoje em dia. E a DC tá em ótimas mãos. Vamos pensar nesse início de DCU e no que a gente vai ter no próximo ano, só pra fugir um pouco e abrir a mente antes da gente cair no Pacificador em si. O DCU começou só com obras do James Gunn. Por mais que ele não tenha dirigido todas elas por completo, ele é o roteirista das três. Então, Comando das Criaturas, o filme de Superman e Pacificador segunda temporada. Agora, pro ano que vem, a gente vai ter 3 produções que o James Gunn é só o CEO, o chefão de tudo isso. Mas ele não é nem roteirista nem diretor de nenhuma delas. A gente tem a série dos Lanternas, que estreia o ano que vem. A gente tem a Supergirl, o filme, e a gente tem o filme do Cara de Barro. Nenhuma dessas tem a mão propriamente dita do James Gunn. É outro diretor e outro roteirista. Vai ser bom pra gente ver algo diferente, porque como eu mesmo já tinha dito aqui no canal, o James Gunn tem uma fórmula, ele segue essa fórmula, muita coisa acaba sendo parecida, e mesmo assim, ele consegue virar a mesa. Porque nessa temporada de Pacificador, até ali, a questão da Terra X, aquele universo nazi, a gente tinha acertado. O que aconteceu dali pra frente, ninguém acertou. Ninguém. Ah, eu acertei. Legal, parabéns pra você. Não tinha como saber. Não tinha vazado, não tinha nada. Então, descobri que o pai do pacificador daquele universo não era nazi. O irmão dele, movido pela raiva, porque ele matou o pacificador daquele universo, se tornando meio que um vilão ali, todo o trauma do pacificador voltando. Depois, ele se entregando para Argus. A Argus procurando aquela terra de salvação, a Salvation's Run, que vai ter prosseguimento agora. O James Gunn já falou na própria série dos Lanternas. Isso já vai ter prosseguimento. E repare, o que o James Gunn, claro que hoje é muito mais fácil do que naquela época, mas o que o James Gunn está fazendo nesse início de DCU, o Kevin Feige não fez no início do UCM. Claro que são épocas diferentes, se passou aí quase 20 anos desde então os tempos são outros, mas o que o James Gunn está fazendo, nem o Kevin Feige conseguiu fazer. Ele está criando já um outro universo para criar, assim, uma mega confusão. E repare, os personagens que vão aparecendo de uma trama para outra. Comando das Criaturas, o Rick Flag já sendo importante. Aí vai para Superman, ele não é tão importante, mas ele já tem ali o seu papel. Depois, aí sim, de fato, aqui em Pacificador segunda temporada, ele é o co-protagonista da série, né? Mesmo sendo o vilão principal, né? Ele e o Pacificador são os dois principais da trama.
E aí aqui, agora, eu quero entrar numa questão que muita gente reclamou. Que o último episódio teve pouca ação, que tinha muita conversinha, na série como um todo, né? Mas no último episódio especificamente. Aí a gente vai bater na expectativa versus realidade. Houve um vazamento de que ia ter participação especial do Besouro Azul, do Gladiador Dourado, a Caçadora, interpretada pela Pompo Clemente Off, e o Lex Luthor. O Lex Luthor desses todos foi o único que de fato apareceu. Beleza, o vazamento estava errado e tal, mas o próprio James Gunn prometeu participações especiais, e elas não vieram. Mas assim, até que ponto que essas participações iam de fato trazer algo para a história? Ou eles iam abrir uma portinha ali no painel de desdobramento quântico e apareceu ali o Besouro Azul, ia fechar a porta e pronto, e acabou. Porque aí a gente ia cair naquilo que a gente reclama também quando tem participação especial só por ter. Então quando tem é porque tem, quando não tem é porque não tem, e aí parece que a gente nunca está satisfeito. Eu concordo que o episódio poderia ter tido mais ação. Eu mesmo, tipo, quando faltava, sei lá, uns 20 minutos para acabar o episódio, eu olhava pro relógio, olhava ali e falava, putz, mas o que mais que vai acontecer agora? Tipo, faltava 20 minutos, parecia que estava tudo bem, né? O pacificador e os seus amigos estavam criando a checkmate, e aí, depois do nada estava tudo bem, a música da abertura da série estava tocando, e eu pensando, cadê as participações especiais? O que vai acontecer nesses 20 minutos? Vai ser 20 minutos de paz? E aí não. Ele poderia ter encerrado a série com todo mundo ali na paz, na boa, queria uma checkmate, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí do nada ele cria um cliffhanger pro que está por vir. Botar o pacificador lá, na Terra de Salvação, foi assim, monstruoso. Foi um risco, de fato. E ele mesmo falou, eu não posso levar a galera para assistir Superman, Homem do Amanhã, né, Man of Tomorrow, imaginando que todo mundo vai saber o que aconteceu em Pacificador. De fato, ele não pode. Mas, cada vez mais, eu vejo que as séries, como um todo, sejam as séries da Marvel ou da DC, elas servem para ampliar o universo e não para trazer algo mega importante para o que está por vir. Explico. A gente vê a Adebayo conversando com a ex-esposa dela e colocando panos quentes na situação e de fato encerrando um ciclo na vida de ambas. Isso é algo que a gente só vai ver na série. A gente vê esse romance do pacificador com a Hardcore ficando no ar a temporada inteira para chegar no último episódio a gente descobrir o que aconteceu no barco e mostrar que de fato isso significou algo para ela, é algo que a gente só vai ver numa série. Então, a gente também precisa parar de acompanhar as séries achando que toda hora vai ter um mega acontecimento que vai levar a algum lugar. Essas conversas, esse aprofundamento de personagem é muito importante para o contexto, porque ajuda a gente a entender os personagens, a gente a conhecer essa galera, saber quem eles são no fundo. Porque fala aí, do Pacificador, de O Esquadrão Suicida, pro Pacificador, tanto da primeira quanto da segunda temporada, a gente não mudou a nossa percepção sobre ele? No filme, ele era um babaca, a gente odiava ele. Eu lembro de ter gravado vídeo aqui no canal falando mal dele, porque ele matou o Rick Flag. E depois, na primeira e na segunda temporada, a gente mudou a nossa percepção sobre ele, porque a gente descobriu de fato quem ele é. Se não fosse a série, a gente jamais conheceria quem ele é de verdade. Então, as séries, elas têm mais essa importância do que qualquer outra coisa. Eu tenho uma grande reclamação para fazer. E dizer que o Cara de Barro tinha que ter matado o Rick Flag Sir. Porque, pelo amor de Deus, que cara repugnante. A cena da galera morrendo, abrindo os portais, né, as portas lá dos portais, e ele com os capangas do Lex Luthor rindo, bebendo todas. Aquilo foi, assim, nojento. Que cara nojento. Então, porque em primeiro lugar é a Argus, para no final ele meter o pacificador lá dentro do mundo de salvação. Caraca, mas não é nem essa reclamação que eu quero fazer não, mas a reclamação tem a ver com ele. Ele, de cabelo preto, não é o mesmo cara de cabelo branco de Comando das Criaturas. Parece que Comando das Criaturas é outro universo. Eu sei que não é. Mas em Comando das Criaturas a gente até gostava dele. E ele mudou, assim, da água pro vinho. Ele não era boa pessoa,
Mas a história do filho dele também cegou ele de uma maneira. Então, assim, acho que tem um pouco de inconsistência na criação desse personagem, né? Mas de resto, assim, eu tenho pouquíssimas reclamações a fazer. O filme de Superman é o meu filme de herói favorito desse ano. O Esquadrão Suicida é um filme que eu não gosto tanto, mas segue esse mesmo padrão. Gosto mais da primeira temporada de Pacificador do que da segunda, mas a segunda também... Cara, esse negócio de Terra X mexeu comigo de uma forma que não tá escrito. Eu achei sensacional. Eu já trouxe reclamações aqui, que a gente fazendo análise de episódio em episódio, eu cansei de falar aqui que eu achava que tinha momentos de piadas exageradas, coisas que pra mim não caíram bem, não pegaram bem e tal. Mas de uma maneira geral, eu tenho que entender que é isso que o James Gunn quer entregar, e aí cabe a gente entender isso também, mas que pra alguns errinhos que ele vai ter no meio do caminho, porque ninguém é perfeito, ele vai conseguir entregar coisas mirabolantes, incríveis, e mais uma vez eu retorno aquilo que eu falei no começo do vídeo. Quantas vezes nessa temporada ele não surpreendeu a gente? Quantas vezes ele não virou a mesa? Então, assim, foi sensacional de uma maneira geral, tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido até aqui. E pra mim o saldo é mega positivo. Tô falando aqui com o coração aberto, assim, entendendo o momento de cada um e tal, mas trazendo essa visão pra vocês. Eu acho que o principal que pega pra galera é que a galera quer tiro, porrada e bomba o tempo inteiro. Mas não precisa ser assim. Não precisamos nem ir muito longe. Vamos pegar a própria DC, a série do Pinguim, que eu sei é Elseworld, né, o mundo do Batman do Robert Pattinson, né, do diretor Matt Reeves, mas o que acontece ali? A série do Pinguim, ela é brilhante, ela concorreu ao Emmy, né, foi um crime, né, o ator protagonista não ter ganhado, o Colin Farrell não ter ganhado o Emmy, né, mas enfim, aquela série é perfeita por causa da carga dramática que ela traz. A gente conhecer mais daquele pinguim também é importante, não é? Pra gente entender mais das motivações dele, a história dele com a mãe, a história dele com o irmão. Isso no filme do Batman a gente não teve a oportunidade de ver. E a gente não teria oportunidade de ver isso num filme. Então, pra mim, quando a Marvel começou com as séries, e teve WandaVision, Falcão Soldado Invernal e Loki, que foram as 3 primeiras do UCM, ali eu tinha uma outra visão das séries. Mas conforme o tempo foi passando, por mais que WandaVision tenha sido importante para o UCM, por mais que Loki seja mega importante para o UCM, a maioria das séries, elas não têm esse papel. E elas não deveriam ter esse papel. Ou você acha que, indo pra Marvel, né, o Demolidor vai ter importância em Doomsday? Não vai. Não vai ter importância. Mas essa história dele, com o rei do crime e prefeito de Nova York, isso é mega interessante. Então você não precisa trazer um mega evento. Você não precisa esperar uma guerra enorme acontecendo, e aí vai chegar um monte de gente, e a gente mesmo. Eu ainda acho que eu queria isso. Eu queria o robô recruta chegando lá na Terra X e matando todo mundo geral ali. Pô, seria sensacional, vai. Seria mega sensacional. Mas não era a proposta. A Terra X era apenas um meio de aprofundar mais a história do Pacificador. O que vai acontecer dali em diante ali naquela Terra? Tanto faz, tanto fez. Por mais que o irmão do Pacificador possa voltar, o James Gunn já falou sobre isso, de certa forma, já foi. E a gente não precisa ter um desfecho para aquela história. Porque a história ali é do Pacificador, é da Hardcore, é do Vigilante, é do Economos, é do Adebayo. A história é sobre esses caras. É sobre o Rick Flag Sir. Então, a gente precisa parar de achar que, pô, se tiver algo gigantesco, porra, vai ser sensacional. Vai dar mais view pra mim também. Mas aqui eu não tô falando em view, em quanto mais view, mais dinheiro. Não é sobre isso que eu tô falando. Aqui eu tô falando sobre o como é bom a gente ampliar os horizontes, ampliar o universo. Então, o Underman, agora a próxima série da Marvel, vai ser péssima pro CM. O CM como um todo. A galera vai odiar, eu já sei que vai odiar. Mas eu tô de braços abertos pra ver o que ela pode me entregar. Por que a gente precisa achar que toda hora vai ter um ultimato? Não é assim, a gente foi mal acostumado, a verdade é essa. Eu dei até um chute aqui no tripé. Acho que tá na hora de encerrar o vídeo, né? Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o meu ponto de vista, aquilo que eu quero defender, e que eu observo que os estúdios devem continuar fazendo cada vez mais. Eu espero que a galera muito chata não interfira nisso. Eu quero ver
até onde eles conseguem ir, expandindo essas histórias, trazendo mais personagens, fazendo a gente conhecer o personagem por dentro e não só um personagem dentro de um filme que não vai ter tempo para expandir o universo como uma série tem. Muito obrigado.